Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Você que é novo aqui no canal, convido você a pegar a Bíblia, a sua Bíblia, e eu uso a Bíblia de Jerusalém, e canetas também para anotações. Nós fazemos o método A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib. No final do vídeo, dou mais detalhes para que você possa acompanhar todos os dias conosco. Se você já gostou dessa ideia de vídeos todos os dias, estudando a Palavra de Deus, então se inscreva aqui no canal, acione o sino da notificação e já deixe um like também. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 22. Por isso, vós que antes éreis gentios na carne e éreis chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncidados, em virtude da operação manual de sua carne, lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo, excluídos da cidadania em Israel e estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus neste mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, fostes trazidos para perto pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro de separação, suprimido em sua carne a inimizade, a lei dos mandamentos expressa em preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz, e de reconciliar a ambos com Deus em um só corpo, por meio da cruz, na qual ele matou a inimizade. Assim ele veio e anunciou a paz a vós que estáveis longe, e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele nós, judeus e gentios, num só Espírito, temos acesso ao Pai. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus a pedra angular. Nele, bem articulado, todo o edifício se ergue como santuário santo no Senhor, e vós também nele sois coedificados para serdes habitação de Deus no Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. À primeira vista, é um texto complexo. Na verdade, a carta aos Efésios, esse início, a gente vê uma força teológica muito grande, que é alvo de muitas exegeses dos grandes estudiosos da palavra de Deus. Mas, apesar disso, nós fazendo o método A Bíblia no meu dia a dia, podemos sim extrair a essência da riqueza desta palavra para nossas vidas. Aqui, Jesus está nos dizendo, está me dizendo qual é o processo, qual foi o mecanismo. Está destrinchando cada vez mais o mecanismo, o plano de Deus para a reconciliação de todos com Deus. No início do capítulo 2, a gente viu que
estávamos mortos por causa dos nossos pecados, né? Ali no número 199, né? No estudo 199, Paulo nos mostra, nos coloca na condição de pecadores, todos nós. Mas Deus rico em misericórdia veio e nos resgatou por seu sangue. Por quê? Porque ele tinha preparado para nós, de antemão, boas obras para que nós nos empenhássemos nelas. Entender isso é importante para saber que cada um de nós tem uma vocação e precisa descobri-la. E aqui Paulo está dizendo mais, está deixando mais claro ainda de que essa vocação e essa obra de reconciliação, ela acontece não apenas para o judeu. E não há diferença depois da conversão entre o judeu e o gentil. O gentil é alguém oriundo de um povo não judeu. A gente dizia, né? A gente vê na Bíblia os povos pagãos. Então, você e eu, que não somos de origem judaica, somos os gentios. Qualquer pessoa fora da descendência na carne, da descendência de Abraão, é gentil. Então, veja como o Senhor ele estendeu a salvação ao mundo inteiro. Mas isso não era fácil para o judeu compreender, porque ele viveu muitos séculos, milênios, numa perspectiva de que eles eram o único povo escolhido de Deus. Até então, sim, eles eram o povo escolhido de Deus. Eles continuam sendo o povo escolhido de Deus. Mas Jesus veio e alargou esses limites que eram fechados no território de Israel e na descendência de Abraão. Paulo entendeu e mostrou isso para a igreja inteira. Paulo entendeu isso porque Jesus mostrou para ele. Pedro também foi catequizado nesse sentido pelo próprio Senhor, através do episódio de Cornélio e outros episódios seguintes, que o Senhor ele estava dando essa graça a muito mais gente, e não só aos judeus, que se convertiam, porque conheciam os profetas, porque sabiam e esperavam o Messias, e aqueles que eram de origem pagã não esperavam Messias algum. E agora Paulo vai esclarecer isso de maneira muito extraordinária. Vamos reler? Por isso vós que antes eram gentios na carne e éreis chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncidados, ou seja, aqueles que são do povo judeu, em virtude da operação manual da sua carne, lembrai-vos que naquele tempo estáveis sem Cristo. Estava sem Cristo. Excluídos da cidadania de Israel, sim, verdade. E estranhos às alianças da promessa, sim. Sem esperança e sem Deus neste mundo. Porque sem conhecer Jesus Cristo, sem esta revelação, de fato, os povos dos gentios eram todos fadados a viver com esperanças vazias. Sem esperança verdadeira e concreta. Por quê? Porque Deus não tinha sido revelado a eles. Eles acreditavam em entidades, em espíritos, em manifestações naturais, etc, 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 mas não no Deus que se fez homem e se revelou a nós. E ele segue aqui, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que outrora estavais longe, fostes trazidos para perto pelo sangue de Cristo. E aí ele explica esse mistério dessa proximidade. Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. De ambos os povos fez um só. Ambos os povos fez um só. Que povos? O povo judeu e os povos pagãos. Ele fez um só, ou seja, não tem mais diferença. E ele vai explicar isso.
tendo derrubado o muro de separação e suprimindo em sua carne a inimizade por causa da cruz de Cristo. E aí ele deixa claro quem era essa inimizade. A lei dos mandamentos expressa em preceitos. E aqui Paulo não está contradizendo a palavra de Deus, dizendo, ó, tá vendo? A lei é ruim. Não. Mas por causa da forma como o povo vivia a lei e a interpretação disso, a lei era um muro. Era uma causa de inimizade. O que fazia inflar o peito dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei? O fato de obedecerem os preceitos da lei. Se bem que Jesus sabia que eles não eram perfeitos nisso. Ninguém era. Ninguém podia, ninguém conseguia. E usavam da aparência para manter esta pompa de nós somos filhos da promessa porque cumprimos a lei. Mas não é essa a função real da lei. Não deveria ser. Então Jesus veio e trouxe uma lei nova no seu evangelho, na sua pregação. Uma lei que trazia de volta os homens para a vontade de Deus e não para os preceitos derivados da vontade de Deus, que eram vividos no tempo de Jesus. Então Jesus, ele na sua carne, quando é crucificado, acaba com a lei antiga e inaugura a sua lei nova. Para quê? Versículo 15. A lei dos mandamentos expressa em preceitos a fim de criar em si mesmo um só homem novo. Um só homem novo. Jesus é esta pessoa. E por causa da fé em Jesus, nós com ele nos unimos e a nossa vida inteira, o nosso trabalho de uma vida, nossa dedicação da vida é nos aproximarmos cada vez mais de quem Jesus é. Como isso pode acontecer? Ele está falando aqui. A fim de criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz e de reconciliar a ambos com Deus em um só corpo. Um só homem novo, estabelecendo a paz. Quem fez isso? Estabelecendo a paz entre a humanidade e Deus. Foi Jesus. Ele é um homem novo, por excelência, de fato. Mas também reconciliando a ambos com Deus, ambos os povos, de ambas as origens, em um só corpo. Opa, é aqui a igreja. É aqui o próprio Cristo. Aqui o seu próprio corpo. Por meio da cruz, na qual ele matou a inimizade. Versículo 17. Assim ele veio e anunciou a paz a vós que estáveis longe, ou seja, os gentios, nós. E a paz aos que estavam perto, os judeus. Pois por meio dele, nós judeus e gentios, num só Espírito, temos acesso ao Pai. O acesso ao Pai. Aliás, saber que Deus é Pai só foi possível porque Jesus revelou. E tanto os judeus quanto os gentios hoje, por meio dele, têm acesso ao Pai. E aqui vem a grande sentença desse trecho inteiro que é princípio eterno, e nós temos o título que eu coloquei no meu estudo de hoje, os membros da família de Deus. Por quê? Porque está escrito aqui, portanto, depois de tudo isso, dito isto, já não sois estrangeiros e adventícios, ou seja, pessoas diversas, separadas, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Gente, isso é extraordinário. Pare para pensar um pouquinho. Eu paro para pensar assim. Eu tenho minha família. E minha família é muito boa, graças a Deus. Tem lá seus problemas, suas realidades, principalmente alargando, né, a grande família, tios, primos, etc, etc, né? Mas é uma família boa.
Agora imagina aquela família assim, muito boa, perfeita, que você, nossa, seria tão bom, né? Aquela família tão feliz, tão bacana seria fazer parte dessa família. Tem muita gente assim, né? Que tem uma família difícil, complicada, né? Seja grande ou pequena, mas com sérios problemas e olha para a família de outras pessoas e pensa, meu Deus, eu podia ter uma família assim. Se eu fosse daquela família, talvez fosse mais feliz. E se isso fosse possível, você ficaria feliz, acolhido lá. Quantas pessoas que foram adotadas em outras famílias, seja porque na sua história o conselho tutelar teve que agir tirando porque corria risco com seus pais biológicos, por N motivos, porque ficou órfão, etc, etc, etc. E nas famílias que foram adotados é muito feliz. Eu conheço pessoas assim. Se isso já é bom, imagina o que nós acabamos de ler. Com tudo o que está acontecendo, com todo o contexto que foi revelado, nós, pela fé em Jesus Cristo, porque aderimos a Ele, fomos tirados da distância que havia entre nós e Deus. Foi quebrado, derrubado o muro da inimizade para nos trazer para perto por seu sangue, porque Ele derramou sangue por nós. E aí nós nos tornamos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Talvez isso não tenha uma compreensão tão profunda agora. Talvez para muitos de nós isso seja uma notícia boa, mas você diga assim, eu não toco nessa realidade ainda. Eu não consigo perceber a mudança. Fazer ser membro da... Olha como Deus é bom. Deus não espera a gente compreender. Deus não espera a gente mergulhar e ter uma profunda identificação de amor com os membros da família dele para nos fazer membros da sua família e herdeiros da promessa. Ele não espera a gente merecer, até porque a gente não merece. Ele dá porque é bondoso, é amoroso, porque ele nos amou tanto, viu a nossa pobreza, a nossa indigência e nos deu esta graça. Então qual é o nosso papel? Caminhar na direção desse conhecimento da vontade de Deus. Caminhar na direção desse amor de Deus que nos envolve. E uma excelente forma de fazer isso é o que você está fazendo agora. Sendo fiel no estudo da palavra de Deus todos os dias. Verdade não é que isso tem mudado a sua vida. Cabe a mim e a você o quê? O esforço pela fidelidade. Mas quem opera a graça e a transformação é Jesus. É Deus quem faz. Então não abandonemos esse caminho. Eu até convido você a colocar aqui nos comentários. Hoje, no ponto em que estou, o que eu preciso fazer? O que eu tenho feito para manter-me ou me aproximar-me mais desse amor que envolve a família de Deus, na qual eu estou imerso. Eu fui assumido. Eu fui colocado. Vamos anotar no nosso diário? Já falei, né? Tudo isso é princípio eterno. E são verdades que não passam. E convido você a, quando terminar esse vídeo, não só anotar todos esses princípios eternos, mas enquanto você faz isso, rumine essa palavra. Preste atenção em cada coisa. Se for necessário, né, reflita novamente, porque há muita riqueza para mim e para você aqui. E coloca isso em prática.
na sua vida? Qual é a mensagem de Deus para você? E faz esse propósito, porque é vida, e vida em abundância. Amém? Bom, para você que é novo no canal, eu disse que ia falar mais, agora no final, e vou falar. Na descrição desse vídeo tem informações importantes para você, links importantes para você, né? Inclusive link para que você adquira o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Habib, que ensina o método e dá todas as instruções. Eu entendo que muita gente quer começar logo, por isso tem aqui no final uma playlist para você, Primeiros Passos no Diário Espiritual, para que você, assistindo essa playlist, possa fazer já o seu estudo bíblico, tá bom? E eu convido você, como eu já disse, se inscrever no canal e acionar o sino da notificação para que não perca nenhuma notificação. Para você abrir o seu smartphone, preste atenção nas notificações que estão lá, porque tem notificações para você. Se você é esquecida e quer ter um contato mais próximo comigo, como eu disse na descrição do vídeo, tem links importantes, inclusive para que você faça parte de um dos nossos grupos, né? Para que receba notificações direto no seu smartphone, no seu WhatsApp. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.